sócios, jogando junto com o gente. Arena lotada, se levanta, o Joinville vai chegando no ataque, vem carregando pelo lado esquerdo. Acabou! O Jack está de volta ao cenário do futebol brasileiro. Hoje é um dia muito importante, porque nós iniciamos a partir de julho uma jornada de 18 meses ininterruptos de atividades no clube. Isso pode parecer normal para outros clubes, mas faz muito tempo que o Joinville Esporte Clube não tem essa oportunidade de ter a sua atividade principal, que é o futebol profissional, sem interrupção. Nos últimos 3 anos, o Joinville passou sem calendário nacional, fazendo com que em abril ele parasse de jogar e voltasse a jogar apenas em setembro. Não precisamos nos aprofundar, que isso é terrível para qualquer instituição. Então, a partir de agora, nós, juntos, vamos entrar nessa jornada rumo ao acesso que nos leva a melhorar. É o acesso a ter melhores processos, melhores práticas, as melhores competições. A Copa Santa Catarina pode nos dar um acesso à Copa do Brasil. O Campeonato Catarinense pode nos dar um acesso à Série D de 2026. E pode nos dar um acesso à Copa do Brasil no futebol catarinense em resultados esportivos e econômicos. Núcleo de saúde, núcleo médico, tudo que tem, médico, fisioterapia, fisiologia, vai ter um líder para isso aqui. Inteligência de mercado, mesma coisa, logística, mesma coisa, e registro, mesma coisa. Formando um comitê. Percebam que ninguém manda mais que ninguém aqui. Os 6 gerentes têm o mesmo peso para ir para uma mesa de reunião e definir o que o clube precisa para o futebol. O CEO que nós vamos ter junto nessa jornada é o Felipe Ximenes. Muitos de vocês devem ter escutado especulações. É uma conversa que eu tive a grata surpresa de conhecer o Felipe em 1º de abril, o dia da mentira, não tem nada de mentira, porque as coisas foram se concretizando. E desde lá de uma conversa inicial, que a primeira conversa durou 1h30, tamanha era a conexão já de assuntos que o Felipe tinha, e de interesse que eu tinha também no assunto, de corrigir as coisas no Joinville. 1º de abril, nós fomos eliminados 16 de março. Então, tão logo a gente já começou a mexer no que o clube precisa para a jornada. E lá se passaram 2 meses e meio de muita conversa. O Felipe teve em Joinville umas 4 vezes nesse período, 4, 5 vezes. Nós estivemos em São Paulo uma vez, Florianópolis 2 vezes, muitas conversas. Nós saturamos o assunto em todas as esferas para que a gente chegasse à conclusão de que era algo muito bom para ambas as partes. Para o momento que o Felipe projeta, para a experiência que o Felipe tem. O Felipe identificou no Joinville um potencial gigantesco que talvez aqui dentro de Joinville a gente não identifique. Muita gente achou que, esquece, como é que o Joinville vai falar com o Felipe Ximenes? O que o Joinville tem para mostrar para o Felipe Ximenes? Que argumento tem o presidente para falar? Pessoal, o Joinville tem muito argumento para falar. O Joinville tem potencial gigantesco, ele está numa posição hoje que não é dele, que foi colocado, mas que vai ser retirado. E só vai ser retirado com pessoas competentes e que querem trilhar esse caminho da jornada, que não vai ser nada fácil. Com Ximenes ou sem Ximenes, ou com qualquer que fosse, a jornada vai ser difícil. Mas o Ximenes vem com o papel de emprestar a sua experiência, o seu know-how, reconhecido, aqui está um pouquinho do trecho, falando do Ximenes, antes dele se apresentar para vocês pessoalmente. O Ximenes é mineiro, de Três Corações, tem 56 anos de idade, larga experiência como gestor de futebol, tem cursos em gestão do futebol e é formado em educação física, além de ser mestre em educação. Tem passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Coritiba, Fluminense, Vitória, Flamengo, Goiás e Santos. E agora vai ajudar o Joinville. Vou passar a palavra para você. Bom dia. Primeira coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte. Isso aqui não é uma apresentação, não é uma palestra, muito menos uma aula. Isso aqui que eu estou fazendo hoje
e vou ser muito sincero para vocês, estou bastante emocionado, é o testemunho de um menino do interior de Minas Gerais, que saiu da sua cidade em 1984 para tentar realizar o sonho de se tornar jogador de futebol. E, coincidência ou não, em 1984, o treinador do JEC era um tricordiano. Para quem tem mais de 30 como eu, era o Vanderlei Paiva. Saudoso Vanderlei Paiva, que cresceu junto com meu pai, jogou junto com meu pai, e faleceu ano passado, aos 77 anos de câncer. Então, eu não sou o primeiro tricordiano a vestir a camisa do JEC. E desde 1984, são 40 anos de vida absolutamente dedicados ao esporte. Pelo menos 30 deles diretamente dedicados ao futebol. E eu digo, vai chegando uma determinada idade, o futebol te machuca muito. A vida no dia a dia do futebol, ela é muito dolorida. E quanto mais o tempo vai passando, menos a gente quer viver essa experiência. Porque são muitos poucos picos de alívio, raríssimos picos de alegria, e a grande maioria deles é uma dor tremenda. Trabalhar com futebol é dolorido. E eu vinha me preparando cada vez mais e tentando me afastar cada vez mais dessa experiência, porque eu nunca deixei fazer com que o futebol fosse maior do que a minha vida. Só que, há quase 90 dias atrás, como o próprio presidente comentou, eu recebi um telefonema do presidente D'Artagnan, a gente passou por uma chamada de vídeo, ficamos conversando quase 1h30, e algo me chamou a atenção nessa conversa. Né? Primeiro, um jovem cheio de animação, cheio de sonho, acreditando na paixão que ele tem pelo clube. Aí eu comecei a vir aqui, conhecer as pessoas que estavam ao lado dele. E eu acho engraçado, porque eu também sou do interior, né? Apesar de Joinville ser a maior cidade de Santa Catarina, ela não é a capital do estado, e a gente tem uma tendência a desvalorizar muito aquilo que é nosso, né? E uma coisa que eu notava, que eu notei na conversa, e falei muitas vezes para o D'Artagnan e para os seus diretores, que a visão que as pessoas têm do lado de fora do JEC é muito maior do que talvez vocês mesmos tenham aqui dentro.